Evangelho segundo Tomé, Logia 24, Morada de Deus. Interpretação do espiritualismo ecumênico universal. Seus discípulos disseram: mostra-nos o lugar em que estás, pois é necessário que nós te busquemos. Respondeu-lhes ele: aquele que tem ouvidos, que ouça. Dentro de um homem iluminado há luz, e ele ilumina o mundo todo. Quando ele não brilha, há trevas. Mostra-nos o lugar em que estás, pois é necessário que nós te busquemos. O Evangelho de Tomé não é um evangelho histórico. Os ensinamentos não seguem uma ordem cronológica, mas foram dispostos de tal modo que o entendimento das verdades universais seja alcançado tema a tema. O ensinamento desta logia, por exemplo, foi passado na reunião citada pelos evangelistas após o desencarne de Jesus. Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos enquanto estavam comendo. Ele os repreendeu por não terem fé e por teimarem em não acreditar no que disseram os que o tinham visto ressuscitado. Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 14. Nesta reunião, os discípulos, aflitos por encontrarem-se agora sem a palavra de Jesus e sua presença física, buscam o Mestre para que, antes de subir aos céus, lhes mostre um lugar onde pudessem fazer contato. O objetivo dos discípulos era buscar uma confirmação de seus atos na divulgação da Boa Nova. Dentro de um homem iluminado, há luz. Entendendo-se esta luz como aquilo que clareia a visão, Jesus pode ser considerado a luz do planeta. Foi a sua missão que trouxe a Boa Nova, o amor universal, que clareou a forma de ver as coisas de Deus. Antes de Jesus, o relacionamento espírito-Deus se baseava no temor, no medo da reação divina aos atos praticados pelo Espírito. Este medo gerava infelicidade e sofrimento. Deus era visto como um juiz severo, um carrasco que punia todos aqueles que descumprissem seus mandamentos. Jesus veio trazer o amor universal, a luz que transforma este relacionamento. O Mestre ensinou que Deus não julga nem condena os espíritos, pois compreende o patamar de evolução de cada um. Aqueles que ainda não veem Deus desta forma e o colocam na posição de juiz, é porque aplicam ao Pai a mesma forma de agirem. São aqueles que costumam procurar sempre o certo ou o errado, o bom ou o mal, nas atitudes dos seus irmãos. Estes não são iluminados. O iluminado é aquele que utiliza a luz de Jesus, o amor universal. Ele tem este sentimento como base única para entender as coisas que acontecem à sua volta. Por isto, quando os discípulos pedem para que Jesus diga onde conversar com ele, para buscar confirmações dos seus atos na divulgação da Boa Nova, pode-se entender que o Mestre lhes pede que não o procurem em um lugar físico, mas voltem-se para dentro deles mesmos. Para que o Espírito divulgue o amor universal, é preciso que ele saiba que sentimentos estão sendo utilizados em todos os momentos de sua existência. Como pode um Espírito falar de amor utilizando a crítica? Enquanto o Espírito tiver conceitos, conhecerá o certo e o errado, o bom e o mal. Estes conceitos são sempre formados a partir de sentimentos negativos e, portanto, para se tornar divulgador da Boa Nova, o Espírito precisa encontrar dentro dele o amor que Deus lhe dá. Abstendo-se dos conceitos, o Espírito poderá utilizar o amor universal que está dentro dele e iluminar o planeta. Na verdade, a luz não será ele, e sim o amor que existe dentro dele.
o Jesus que existe dentro de cada um. Ele ilumina o mundo todo. Aquele que possui o amor universal não causa sofrimento aos outros, pois tem dentro de si a compaixão. Não condena ou absolve, porque sabe que na sua essência cada um tem o amor universal. Quem possui o amor só espalha alegria, não critica, não ofende, não magoa, pois entende que se assim o fizer, estará transformando a caminhada de seu irmão em trevas. O espírito que tem dentro de si o amor clareia o caminho dos irmãos, conduzindo-os para alcançar a felicidade universal, pois serve como guia para a humanidade e será conclamado pelo Mestre a servir, em nome de Deus, na evolução dos outros espíritos. Vocês são a luz para o mundo todo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lamparina para pôr debaixo de um cesto. Ao contrário, ela é colocada no lugar próprio para que ilumine todos os que estão na sua casa. Assim também a luz de vocês deve brilhar, para que todos os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem ao Pai que está no céu. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 14. Aquele que serve como luz para a humanidade é o que ensina a justiça, a perfeição e o amor de Deus. É aquele que transforma o relacionamento dos espíritos com Deus em uma relação de entrega e confiança absoluta, fé, e destrói a visão do Deus autoritário, carrasco. Quem ilumina a vida dos irmãos com o amor universal, ensina que tudo o que acontece é justo, não como punição, mas como reação a uma ação espiritual, sentimento dele próprio. Ensina que todos os acontecimentos são perfeitos, não para punir erros, mas para que sejam compreendidos com a visão do amor universal, que transforma o descontentamento em uma graça do Pai. É no amor de Deus por seus filhos que o espírito possuidor do amor universal vai buscar a origem dos acontecimentos. Ele entende e ensina que tudo que o Pai dispõe não tem a intenção de punir, mas que deve servir como lição para a evolução do espírito e deve ser entendido como um ato de amor e não como um apenamento. Os espíritos não necessitam procurar imagens de Jesus para isso, mas sim Jesus que vive dentro de cada um, o amor universal. Não necessitam de um lugar físico para que encontrem este amor, pois ele está espalhado pelo universo e está dentro de cada um. Quando ele não brilha, há trevas. Quando o espírito não nutre o amor universal, espalha as trevas, a infelicidade, pois entende que a única forma de guiar os outros é impondo a obrigação, o medo. Para isto, ele criou leis que refletem os seus conceitos e gerou a obrigação de que elas fossem cumpridas. Para aqueles que não as cumprem, criou as punições, os castigos. Quando criou estas leis, o Espírito dividiu o universo nos cumpridores e nos não cumpridores, gerando a desigualdade e chamando quem recebeu o descumprimento destas leis de vítima. Com isto, criou a injustiça e, para quem causa as injustiças, inventou as penas. Esse espírito não entende que a base dos atos está no sentimento e que o espírito não é capaz de praticar ato diferente do que sente. Acha que a intimidação e o medo são sentimentos positivos, pois não conhece a alegria de participar da vida espiritual. Aquele que tem o amor universal não coloca lei alguma para que seja cumprida, pois reconhece apenas uma: amar a Deus, a si e aos outros.
Por ela, o espírito descobre que amar o próximo não é obrigá-lo a nada, compaixão, mas dentro de uma igualdade, promover a felicidade de todos. Por isto não ameaça outros espíritos com penas, mas busca conscientizá-los da prática do amor universal. Somente quando o espírito tiver a luz dentro de si, ou seja, conscientizar-se da necessidade de amar a todos e, principalmente, a si mesmo, conseguirá amar a Deus. O medo da reação de Deus é um sentimento que afasta o espírito do amor universal.